Mais um episódio aqui de Carreira e Negócios. E hoje a gente vai falar um pouco não só da trajetória de carreira, da questão da inovação, mas do que acontece, até que ponto que vai a carreira, quando que termina uma carreira, o que você faz depois que terminou uma carreira. E eu trouxe aqui Sandro Alves. Sandro Alves é multifranqueado, engenheiro e é um especialista aqui na economia prateada. Sandro, muito obrigado por ter você aqui, cara. Obrigado a você, obrigado pelo convite, é um prazer. A gente está junto lá naquele grupo muito grande, gigante, que é o Clex Club. Vim aqui falar com você. Como a gente conversou, venho desse mundo da startup também, já trabalhei muito com isso. Obrigado pelo convite, vai ser muito bom conversar com você. Então, começar, o que é economia prateada? A economia prateada, o termo economia diz respeito a tudo que um grupo de pessoas consome ou usa o dinheiro para consumir dentro de um dentro do mercado em geral. Prateada porque diz respeito ao consumo de pessoas com 50 anos ou mais. Esse termo fora do Brasil se chama Silver Economy, já tem alguns anos, e diz respeito a essa turma que só cresce por conta do aumento da longevidade, a expectativa de vida aumentando. O termo prateado vem dos cabelos brancos, que naturalmente, a partir dos 50, essa turma começa, assim como eu, que tenho 53, começa a ter um pouco mais de cabelos brancos. Então, quando eu tiver cabelo branco, eu entro na economia prateada. Não necessariamente precisa ter cabelo branco. Se você já está com 50 anos ou mais, tecnicamente você já faz parte dela. Muito bom, muito bom. Sabe que tem uma coisa que eu pergunto muito pro pessoal aqui, né? Que é o seguinte, né? Se alguém chegar e falar para você, né? Olha, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós. Isso é uma boa ou uma má notícia, né? E aí eu queria aproveitar para explorar um pouco, né, sobre a sua ótica aqui de longevidade, expectativa de vida, o que está acontecendo, né? E quais são os desdobramentos disso tudo, né? Olha, esse é uma coisa realmente interessante, porque o bônus também traz o ônus. Em 1900, na época, no começo do século passado, em 1915, 13 aproximadamente, nessa primeira fase dos 20 anos do século passado, a expectativa de vida era em torno de 32 anos. Em 2022, ela saltou para 72 anos, a expectativa de vida global, não Brasil, global. É um salto gigante e só vem crescendo. Viver mais traz, para a gente um presente, mas traz desafios. Esse desafio de viver mais exige da gente, ou seja, viver mais é bom desde que você tenha condições de bancar esses anos a mais, financeiramente falando, e principalmente que você tenha saúde para isso. Então, governos do mundo inteiro já se preocupam com a longevidade, ou seja, existe a economia da longevidade e economia prateada. A economia prateada ela está dentro da economia da longevidade. A economia da longevidade ela diz respeito a esse ganho de anos a mais que nós estamos tendo e, consequentemente, envolve um conjunto de políticas públicas para que a gente trate desse assunto com responsabilidade e inteligência. E a economia prateada diz respeito ao estudo do consumo dessa galera. Viver mais, portanto, está trazendo para todos nós um desafio bastante grande, que é como lidar com essas pessoas que estão vivendo mais, e o número de pessoas que estão vivendo mais no mundo inteiro vem crescendo muito. A pirâmide etária vem se invertendo. Então, como lidar com isso? Que políticas públicas nós precisamos desenvolver? Como tratar esse assunto? Como garantir uma velhice com qualidade, de modo que tanto o Estado, sociedade civil e empresas consigam lidar economicamente com isso e socialmente com isso também. E aí, quais são assim, os desdobramentos, né? Então vamos começar, a gente está falando aqui de carreira e negócio, começar aqui com carreira. Que eu me lembre, a pessoa vai chegando nos 50 e poucos, 60 anos,
tipicamente as empresas, as corporações têm planos aí para a pessoa já se aposentar, as próprias regras da aposentadoria, sei lá, 65, você já espera que a pessoa se aposente, né? E quando você olha hoje, né, você falou aqui do quanto que tem de ganho de sobrevida ao longo dos anos, a pessoa que está hoje com 60, 65, ele está, assim, talvez assim, um dos momentos mais produtivos em termos ainda de capacidade cognitiva, de conhecimento, experiência. Como é que equaciona isso? Ou como é que você vê essa equação daqui para frente, né? Exatamente, é uma excelente pergunta. Aí entram também as políticas públicas, porque é um problema governo, sociedade civil e empresas. O que você falou é correto, mas isso tem mudado muito. Existe o problema do etarismo, ou seja, o preconceito em relação à idade. E isso acontece a partir nem só dos 50, a gente já detecta isso com 35 anos. A pessoa chega com 35 e já começa a ter algumas dificuldades dependendo da área em que trabalha. Tecnologia, que você veio da tecnologia, eu vim da tecnologia. Eu costumo dizer que nós da tecnologia somos iguais jogadores de futebol. Com 35 anos, a gente está velho, obsoleto e caro, porque a tecnologia evolui muito rápido e o mercado lida com a gente muito dessa forma. E aí a gente tem que migrar da área técnica para a área de gestão, para a área de vendas, para a área de negócios, porque ficar na área técnica fica muito difícil. Exceto o cara que programa em COBOL, né? Exceto o cara que programa em COBOL, que tem uma vida longa aí. E ganha-se bem, é muito bem pago por isso, e é uma turma mais antiga, porque a turma mais nova você não acha, é uma área difícil de se trabalhar, de se achar gente. Então, isso vem mudando muito, porque hoje as pessoas com 50 anos, 60 anos são, sei lá, os 35, 45, 40 de 10, 15 anos atrás. A gente vê essas pessoas muito mais ativas no mercado, vê essas pessoas com necessidades e desejos e sonhos bem diferentes dos nossos pais e avós. São pessoas que buscam conhecimento, são pessoas que buscam consumo, são pessoas que investem em educação, são pessoas que investem em si, ou seja, tem um comportamento muito mais hedonista do que nossos pais e avós. Então, mudou muito, Jorge, e vai mudar ainda mais, porque a gente está ganhando anos de vida e esses anos estão vindo com qualidade. Nós estamos com a expectativa de vida no Brasil, acho que em torno de 76, e com tendências de subir. Então, se você hoje tem 55, eu tenho 53, vamos falar em 55, nós temos aí mais 25 anos pela frente com certa tranquilidade. Então, nós vamos procurar muita coisa boa e fazer muita coisa boa ainda ao longo desse tempo. E nessa conta tem, pelo menos no Brasil, cada ano que passa você está aumentando 5,5 meses de expectativa de vida, né? Eu vi São muitos dados que você acha por aí, e dados muito bons. Eu ouvi dizer que a cada minuto, algo assim, uma pessoa completa 50 anos no Brasil. É muito. Se você olha os dados do censo, em 2010 eram cerca de 20 milhões de pessoas, não exatamente, 20 ponto alguma coisa milhões de pessoas com 60 anos ou mais. No último censo de 2022, isso saltou para 32 milhões. Ou seja, em 12 anos, nós tivemos um aumento de 56% na quantidade de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Esse povo movimenta hoje no Brasil, a economia prateada, estima-se que movimenta no Brasil hoje mais de R$1 trilhão. A expectativa é que em 2030 isso chegue a 2 trilhões e no mundo 15 trilhões de dólares movimentado por esse grupo de pessoas. Mas voltando para a questão corporativa, aí eu tenho uma empresa, uma corporação, a pessoa, se ela se aposenta, eu estou perdendo talvez um conhecimento, uma experiência. Tem muita gente que está no setor público, se aposenta e vai trabalhar no concorrente.
né, ou nas consultorias que prestam serviço para o setor público e tal. Então você perde o talento se você é obrigado a se aposentar. Por outro lado, se você não se aposenta, você não abre espaço para quem está 10, 20 anos atrás, né, em termos de faixa etária, e está querendo ser promovido, está querendo crescer. E assim, por consequência, efeito sanfona, você não abre vaga para o cara que acabou de se formar, né? Então, como é que você vê essa equação? É uma equação difícil e, inclusive, as empresas estão começando, diante da dificuldade de mão de obra, as empresas estão voltando os olhos para esse público mais velho. Então, você já vê o movimento das empresas buscando as pessoas com 40, 45 anos ou mais para contratar diante de dificuldades que estão encontrando com o público mais jovem. Eu não estou aqui dizendo que o público mais velho é melhor que o mais jovem, mas existe uma dificuldade e eles estão buscando. Existe uma dificuldade no que diz respeito a comportamento e diferenças de geração, que talvez as empresas tenham ainda dificuldade para lidar, mas existe também uma série de competências, principalmente as soft skills, que tem sido mais difícil encontrar na geração mais jovem, mas ainda se encontra fortemente na geração mais velha, mais antiga, mais madura, digamos assim, que é o termo mais usado. Então, essas pessoas estão sendo buscadas, as empresas estão voltando a olhar para esse público, tentando trazê-los, alguns tentam trazê-los de volta, e aí você passa a ter uma dificuldade de convívio intergeracional. As pessoas se aposentam, mas não no sentido propriamente que a gente via antigamente de parar de trabalhar. Elas saem do corporativo, mas continuam a atividade de uma outra forma. E aí existe o empreendedorismo prateado, que é o que eu defendo, existe a venda de talento como serviço, ou seja, são pessoas muito maduras, muito experientes, e vendem seus trabalhos para aquela empresa ou ir para outras que não têm condições de contratá-la por tempo integral, mas paga por tempo de serviço. E existe também o setor de franquias, que eles acabam investindo nesse setor e continuam ativos. Ou seja, a longevidade profissional hoje é mais alta. Então, como que a gente vê essa equação? A equação hoje está montada em cima das diferenças geracionais. A grande dificuldade é como você trabalha bem as diferentes gerações dentro de uma mesma empresa. E no que diz respeito ao pessoal mais jovem, hoje, por enquanto, existe ainda uma dificuldade, porque as coisas estão mudando muito, então eu acho que tanto empresa quanto pessoal, profissional, ainda está tendo dificuldade de ajuste, né, para atuar dentro desses ambientes em mudança constante. Então, eu considero que a convivência hoje, o problema maior é justamente você equacionar eles estando no mesmo ambiente, ou seja, o multigeracional. Mas não vejo o problema da aposentadoria atrapalhar quem está entrando e assim por diante. Eu acho que hoje a gente tem uma demanda de mercado muito grande, falta pessoal qualificado e o que tem de dificuldade são as habilidades comportamentais, as soft skills que a gente fala. Uhum. Ok. E aí, levando para outro lado, bom, a gente falou um pouco do lado da profissão, carreira. E se eu levar para a parte da economia, e aí vamos só qualificar, se tiver uma sobrevida de 10, 20, 30, 50 anos, não tem plano, não estou falando de INSS, mas não tem plano de aposentadoria no mundo que aguente, né? Então, assim, tecnicamente, num cenário de longevidade, a gente está falando aqui que as aposentadorias do mundo estão quebradas. A gente só não marcou que está quebrada, mas assim, nesse cenário seria muito difícil. Como é que funciona aí? Isso está tirando o sono de muita gente, de muito governo e inclusive de grandes CEOs no mundo. O CEO da BlackRock, o Larry Fink, recentemente deu na sua carta aos investidores, a última das cartas aos investidores, externou essa preocupação.
Falou, olha, empresas, governos e sociedade civil, mais especificamente, na carta dele, empresas e governos terão que fazer alguma coisa em conjunto para resolver esse problema. Por quê? Qual o problema? Nos Estados Unidos existe a geração Baby Boomer. Baby Boomer é aquela galera de 1940, 1960, que estão entrando, já se aposentaram, estão entrando em aposentadoria, e uma pesquisa aponta que pessoas com idade de 50 a 65 anos nos Estados Unidos, mais da metade, cerca de 54% desse pessoal, não tem condições de se aposentar porque não conseguiu guardar dinheiro suficiente para isso. Então nós temos uma pressão muito grande no sistema de previdência, causado por dois fatores: muito mais gente envelhecendo e muito menos gente nascendo. O sistema de previdência funciona com quem está trabalhando. Se você tem menos pessoas nascendo, você vai ter menos jovens, a força de trabalho vai diminuir nessa base da pirâmide, o número de pessoas mais velhas aumenta e isso causa uma pressão gigantesca nos sistemas de aposentadoria. Está todo mundo tentando ver como resolve isso. Ninguém tem uma fórmula, mas iniciativas estão acontecendo. Alguns países já constroem, Singapura, por exemplo, eles têm leis específicas para que empresas tenham que contratar pessoas com 65 anos ou mais, desde que essas pessoas tenham condições de saúde favoráveis e não causem problemas para as empresas no que diz respeito a essa questão de saúde. Ou seja, nós teremos que trabalhar por mais tempo, porque os sistemas de aposentadoria não vão dar conta. E teremos que ter a capacidade de economizar mais para bancar esses anos de bônus que a gente está ganhando. Mas aí tem... Bom, o pessoal pode achar, poxa, que infelicidade, tem que trabalhar mais, não posso me aposentar, mas tem uma correlação também com a lucidez, com a capacidade cognitiva. Eu não sei, eu tenho a impressão que quando a pessoa para de trabalhar, começa a perder um pouco da lucidez e capacidade cognitiva, né? Não sei se olhando aqui a economia prateada e tal, tem alguma coisa nesse sentido, né? Tem sim. Bom, a primeira coisa que eu acho importante, a gente está puxando alguns assuntos, a gente está puxando essa delicadeza da idade. Mas um primeiro ponto a gente vai chegar lá, a gente precisa vencer os estereótipos. E a gente aqui já está falando de alguns deles. Certo. Mas o ponto que você traz é muito importante. Uma das duas preocupações, são 6 pilares. Se você for lá no World Economic Forum, existe a Longevity Economy. E lá você vai ver um relatório muito interessante dos 6 pilares que o World Economic Forum criou para que os países possam ter uma homogeneidade em como tratar essa questão da longevidade no mundo inteiro. Ao invés de sair cada um atirando para um lado e fazendo cada um do seu jeito, o World Economic Forum criou essa iniciativa. São 6 pilares, onde cada país vai tratando dentro desses pilares e trocando ideias e experiências. Então, todo mundo ganha com isso. Saúde, viver com saúde, ou seja, qualidade de vida, é uma das coisas muito importantes. Dentro desse aspecto, manter a pessoa ativa e se relacionando com outras pessoas é essencial para que ela tenha saúde nessa fase da vida. As pessoas que se isolam têm um problema de decréscimo de qualidade de vida e na saúde comprovadamente grande. Segundo ponto, que talvez na minha visão, lendo e estudando esse relatório, é a maior preocupação do World Economic Forum, que é a resiliência financeira. A resiliência financeira é a capacidade de cada um de nós conseguir lidar com os reveses da vida, que acontecem para cada um de nós. E à medida que a gente envelhece, a tendência é que a resiliência seja menor. Então, lidar com a resiliência financeira e garantir que você vai ter mais dinheiro ao longo desse período é essencial
porque também estudos mostram que pessoas com problemas financeiros tendem a adoecer muito mais do que pessoas que têm uma vida financeira saudável. O que isso tem a ver com a conversa? Para governos, isso é essencial. Porque quando você tem muita gente velha, e para empresas, e para a sociedade, para todo mundo isso é importante, para falar a verdade. Porque se você tem dentro de casa pessoas envelhecidas e começam a adoecer, afeta todo mundo e pressiona a economia. São pessoas que deixam de produzir, podendo produzir, são pessoas que deixam de consumir, podendo consumir, são pessoas que geram custo para o Estado e que poderiam ser evitados se houver um trabalho bem feito. Então, é por aí, é esse o caminho que está todo mundo, no mundo inteiro, prestando atenção e tentando equacionar. Não existe uma fórmula. O que existe é o seguinte: nós entendemos que estamos vivendo mais e precisamos cuidar desses assuntos. E quanto mais nós trabalharmos juntos, melhor para todo mundo. Uhum. E com relação à parte da medicina? Porque muito provavelmente essa maior vida, né, uma parte vem de avanços na medicina, nanotecnologia, DNA, etc. e tal, mas isso tem um custo também de você investir nessas tecnologias e trazer esse benefício. Né? Mas isso acaba elevando o preço, né? O preço, em outras palavras, a tecnologia médica que você investe, ela vai num ritmo tão forte que antes dela se pagar já vem uma nova tecnologia e vem outra, acaba o quê? Empurrando o preço da medicina mais para cima, né? Como que isso impacta quando a gente fala aqui de longevidade? O impacto é muito grande do ponto de vista financeiro, como você falou. Você tem plano de saúde, eu tenho também. Eu tenho 53. A gente já percebe o valor do plano subindo. Primeiro ponto, como é que você vai pagar esse plano até os 80, 90 anos? É uma pergunta que todos nós fazemos. No que diz respeito aos processos de tratamento na medicina, eu pessoalmente acho que nós vamos chegar a um ponto em que vai ter que mudar muita coisa. E ele não está distante. Na minha visão, esse modelo vai colapsar. Porque não tem como você seguir em frente com um plano de saúde crescendo 15%, 20% todo mês. Todo ano. Todo ano você tem um aumento lá de 15%, 20% no seu plano de saúde pessoal. Como é que daqui a 10 anos isso vai triplicar? Você não vai ter condições de bancar isso daí. Então os custos estão muito altos, mas não só pelo fato de você ter novas tecnologias. Nós estamos tendo custos muito elevados no sistema de saúde por causa de mau uso. Vou te dar um exemplo. Vai no médico hoje. Eu te garanto que você vai sair de lá com uma lista de pelo menos 32 exames de sangue para fazer. Uhum. E qualquer coisa que você vai pedir, vai no médico, ele vai pedir muitos exames. Então, tudo isso aumenta o custo. Então, nós temos muito litígio, nós temos muito problema de litígio, ou seja, disputa entre o usuário e as seguradoras. Nós temos um preço subindo muito, muito por conta desses litígios. Nós temos a pessoa compra um plano e depois entra na justiça pedindo atendimento de coisa que não está na cobertura, a justiça acaba dando. Então você tem um problema de uso desse sistema que ele é mais relevante no aumento de custo do que propriamente a questão da longevidade. Porque a questão da longevidade, você trabalha a qualidade de vida e o envelhecimento saudável, você tende a melhorar o uso, você tende a melhorar o uso do sistema de saúde. Melhorando o uso do sistema de saúde, você não tem custos tão elevados. Entrando processos de tecnologia, estima-se que a inteligência artificial vai ajudar muito no diagnóstico, você vai ter muita robotização, então a medicina vem mudando. Então, se você aumenta muito a produtividade da medicina, estima-se ou espera-se que ela vai ter um custo, que o custo reduza e você começa
comece a ter uma possibilidade de universalizar mais os tratamentos médicos. Mas a gente, na verdade, não sabe como isso vai evoluir. É um mercado, não podemos ser... a gente não pode ser inocente. É um mercado e é um mercado muito grande. Quem investe em tecnologia, produtos, equipamentos, precisa e quer tirar seu lucro do investimento que fez. E aí, pegando um pouco nessa linha, né? Então, se vamos pegar um exemplo assim, a pessoa se aposentou com 60, 65 anos, qual é a jornada? Pensando nessa jornada dessa pessoa que está aposentada, sobre a ótica aqui do empreendedorismo prateado, né? Qual é a jornada? O que ele deveria estar fazendo? Como que se planeja para isso? Vamos pensar em longevidade profissional. Vamos falar, o termo é longevidade profissional. O que é longevidade profissional? É a sua capacidade de se manter ativo e relevante no mercado por mais tempo. O que essa pessoa com 60 anos faz, na verdade, ela começou, ou ela deveria ter começado com 10 anos antes de se preparar para esse período. Então, eu estou com 53, eu já estou olhando os meus 63. O que eu vou fazer para quando eu, entre aspas, me aposentar e continuar ativo e relevante no mercado? Existem algumas linhas. Alguns voltam para a faculdade e realizam um sonho de uma carreira que deixou para trás. Outros pensam em empreender. Outros pensam em abrir um negócio próprio pequeno e ter uma atividade, não se aposentar no sentido vou parar totalmente. Outros pensam em prestar serviços, ou seja, existe a ideia do talento como serviço. Eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar em algo que tenha propósito, que faça sentido para mim, e eu não quero trabalhar como antes, de 9 a 5. Eu quero um trabalho que tenha mais significado, que me ajude a complementar a renda e pague os meus luxos, basicamente isso. Para você conseguir fazer isso e conseguir se manter ativo, relevante no mercado, é importante que você comece a se planejar 10 anos antes. E aí foi quando eu lancei essa ideia do empreendedorismo prateado, pegando as pessoas com 45 anos ou mais. Falo, Jorge, você não precisa esperar os 50 anos. Começa a pensar no empreendedorismo a partir de agora. Mas não necessariamente você precisa largar o seu emprego para abrir um negócio. A ideia é que você se empreenda, se veja como um empreendedor, mesmo estando dentro de um negócio. Você pode ser um intraempreendedor, que é o empreendedor dentro da empresa para a qual você trabalha. Todo negócio hoje, a gente está lá no Clex e vê isso, todo negócio precisa de pessoas empreendedoras. Se todo negócio depender só de você, que é o líder, com mentalidade empreendedora, não escala. Então, ter a mentalidade empreendedora é fundamental. Não espera chegar nos 60, começa aos 45, começa a se preparar, busca curso, busca treinamento e começa a entender o mundo do empreendedorismo e começa a entender os caminhos que você pode trilhar a partir do ponto que você realmente se aposente. E decide a partir dali o que você pode fazer. Caminhos existem alguns muito interessantes. Mas nessa linha, então vamos pegar o cara com 45 que vai se aposentar com 60, né? Então, com 45, o que ele deveria estar... Você falou para fazer curso, né? O que ele deveria estar fazendo ao longo desses 15 anos para quando chegar no 60 ele estar preparado para essa transição? O Pablo Marçal fala uma coisa que eu gosto muito. O Pablo Marçal fala o seguinte, são 5 coisas, que é frequente lugares novos, conheça pessoas novas não de idade, novas pessoas, tenha ideias novas. Isso vai fazer você ter ações diferentes que vão gerar resultados diferentes. Então, primeiro a dica para essa turma, começa a buscar lugares diferentes. Ou seja, começa a frequentar lugares, começa a buscar novas tribos, começa a conhecer pessoas diferentes desse circuito, desse círculo de relacionamento que você está. Porque é muito fácil a gente se fechar nesse circuito de relacionamento que a gente tem dentro da empresa que a gente trabalha, por exemplo, e fica só
só naquele círculo. Você vai pensar as mesmas coisas, você vai encontrar as mesmas pessoas, ter as mesmas ideias, vai ter as mesmas ações e não vai gerar resultados diferentes. Segundo, eu falo para os meus amigos que me procuram, muita gente me procura, fala assim, Sandro, eu penso em empreender, o que que eu faço, cara? O que que eu faço? São amigos que estão ainda no mundo corporativo. Eu digo sempre a mesma coisa, Jorge. Fala assim, olha, você tem que se envenenar com o empreendedorismo. O que que é o se envenenar com o empreendedorismo? Falou que você precisa começar a frequentar ambientes, eventos, cursos que falam de empreendedorismo, que falam de negócios. Você vai em lugares diferentes, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter ideias diferentes. Então, se envenenar com o empreendedorismo é outro ponto. Terceiro, começa a fazer um processo de autoconhecimento. Eu atendo pessoas, profissionais 45 mais, e boa parte deles não tem o hábito de fazer um processo de autoconhecimento. Jorge, quem é você? Qual a sua missão? Qual a sua visão para daqui para frente, daqui a 5, daqui a 10 anos? Cara, qual propósito de vida você tem? Quais são seus valores? Outra coisa muito comum nessa turma nossa de 45 para frente. Eles se veem. Quem é você? Fala assim, eu sou um gerente, eu sou o diretor de vendas. Eles se veem muito como um crachá, se veem muito como um título. E eu digo para essa pessoa 4. Pare de se ver como um crachá, pare de se ver como um título e comece a se ver como uma marca. Quando você se vê como uma marca, você vai se trabalhar para ser uma marca diferenciada no mercado, você vai ter mais valor, você vai ter mais oportunidade, e aí você decide se você empreende dentro da empresa para a qual você trabalha ou se você sai um dia para empreender. Porque um ponto é verdade, você sabe disso. Se você não é um intraempreendedor, não saia, porque você não vai empreender do lado de fora. Se você já não empreende dentro da empresa para a qual você trabalha, se você não tem essa mentalidade ali dentro, você não vai sair, você não vai ter logo depois. Então aproveita que você já tem o teu salário, aproveita que você já tem o teu emprego, teus boletos ali estão garantidos e comece a exercitar o empreendedorismo já naquela empresa para a qual você trabalha. Acho que esses 4 pontos já ajudam muito. Ficou claro? Uhum. E aí acho que um pouco de como é que você enxerga a transformação, né? Porque se a gente volta, vamos supor que aquele cara de 45 chegou agora nos 60 e está se aposentando, né? Se a gente volta 15 anos atrás, você não conseguiria nem vislumbrar como estaria o mundo hoje, né? Não. E aí é importante essa ideia que o Pablo fala muito. Frequente lugares novos, conheça novas pessoas, porque assim você começa a ficar antenado nas mudanças, né? Jorge, é muito fácil a gente se acomodar. É muito fácil. E ao longo do tempo é muito fácil, porque vai ficando muito confortável. Só que esse conforto é muito arriscado. Você perde de vista o que está acontecendo pelo mundo, você fica defasado, você perde networking. Quer ver uma coisa que é extremamente comum nessa faixa de idade? Essas pessoas não têm uma presença online estratégica. Quando tem uma presença online, ela é muito pessoal e não trabalha a marca pessoal. Algum problema com isso? Nenhum. Mas se você quer continuar ativo e relevante no mercado e pro mercado, é importante você se ver como uma marca e, portanto, ter uma presença online digital, é fundamental. E você não vê essas pessoas fazendo isso. Então, entrar no digital é fundamental para que você consiga ser visto, ser notado e, consequentemente, ter a possibilidade de ser escolhido. Quem não é visto não é notado, quem não é notado nunca vai ser escolhido. E assim, como é que, aí saindo um pouco, bom, a gente está falando muito de futuro e de negócio, né? Mas assim, voltando um pouco para carreira, você teve uma carreira corporativa na Nokia, né? Lidou com inovação e tudo mais. Como é que, o que gerou essa transição aqui para o empreendedorismo prateado? Eu sempre quis empreender. Eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Eu fiquei na Nokia por quase 10 anos. Eu saí em 2010. E eu já empreendia no franchising. Eu já tinha 2 lojas da Depil Action em Recife, junto com minha esposa.
E eu viajava demais, estava muito distante de casa e resolvi voltar, porque eu cheguei num ponto, eu implementei 2 dos 3 escritórios do Instituto Nokia de Tecnologia no Brasil e 4 de 5 unidades de negócio desse instituto. Foi o único instituto de pesquisa e desenvolvimento da Nokia na América Latina. Quando eu terminei o meu trabalho, não tinha mais o que fazer em Recife. Eu teria que ir embora dali para São Paulo ou para Manaus, mas eu já tinha meus negócios e decidi sair. Expandi os negócios. Hoje nós temos 4 lojas e desde 2013 eu atuo no digital. Então eu já tive 5 carreiras. Eu já fui professor, eu já fui engenheiro especialista em sistemas de comunicação móvel celular, já fui executivo de negócios da Nokia, empreendo no franchising desde 2007 e no digital desde 2013. Então eu estou sempre olhando as coisas e estou sempre acompanhando. Eu sou inquieto. É isso que eu disse anteriormente. Você precisa procurar lugares diferentes, se envenenar com o empreendedorismo, ter ideias novas, agir de forma diferente, gerar novos resultados. É o que eu sempre busquei. O nômade prateado, hein? A ideia do prateado veio assim, eu conheci esse termo, economia prateada, inclusive no meu canal, eu criei um canal chamado Manual de Franquia, acho que em 2014 ou 2015, fui eleito um dos 5 maiores influenciadores do franchising aqui no Brasil. Eu e o Rafael era o primeiro, é o maior ainda, eu fui um dos 5. E no evento da ABF em Comandatuba, eu entrevistei uma especialista nesse mercado, a Laila, que é da Hype 60 e do Data 8, que fazem pesquisas de mercado desse público. Tem uma entrevista minha no canal Manual de Franquia. Eu não faço mais conteúdo para franquia, eu faço conteúdo para negócios. E naquele ponto começou essa ideia. Eu falei, cara, isso daí é muito legal e eu estou chegando lá. Vou ficar de olho nisso. Recentemente eu voltei com essa ideia e falei, poxa, vou retomar meu trabalho no digital e vou seguir essa linha. Já que eu já estou no 53, já vejo as dores, as dificuldades, os anseios, os desejos, vou começar a ajudar essas pessoas. Como? Eu escolhi o empreendedorismo. Já que você vai viver mais, precisa ter resiliência financeira. Como é que você garante, como é que você pode ter realização pessoal, profissional e financeira após os 50 anos? A minha solução é empreendedorismo prateado. Empreenda-se. Pense no empreendedorismo como uma forma de você se realizar pessoalmente, profissionalmente e financeiramente a partir dessa idade. Foi daí que surgiu a ideia e eu tenho trabalhado com isso já há algum tempo. E quais são os resultados, assim, de quem está passando por essa... Assim, os teus resultados estão claros, né? Mas, assim, de quem está passando por essa jornada aí de empreendedorismo prateado, né? A gente já vê no Brasil, se não me engano, nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento de cerca de 300% no empreendedorismo prateado no Brasil. Ou seja, pessoas com 50 anos ou mais vêm abrindo cada vez mais negócios. Esses negócios duram mais e são mais resilientes do que os negócios criados por mais jovens. Não porque é melhor ou pior, mas essas pessoas têm mais experiência, elas são mais cuidadosas e entram em mercados, em áreas que elas conhecem bem. Então a tendência é que esses negócios tenham mais sobrevida e menos processos de falência, muito mais sobrevivência do que os negócios construídos por pessoas mais jovens. Eu vejo muita gente nessa idade apavorada por conta das mudanças de mercado, por conta das mudanças de tecnologia, medo em perder o trabalho, medo basicamente de 2 coisas: perder a relevância e, consequentemente, perder a sua renda. E aí essas pessoas muitas vezes não têm uma orientação, não conseguem enxergar possibilidades e isso pode ser muito crítico. E aí é onde eu entro, tentando trazer para essas pessoas informação útil para que elas consigam ver um horizonte que é muito promissor e eu
ofereço a essas pessoas educação empreendedora, de modo que eu consiga aumentar a longevidade profissional delas. Ou seja, você mais ativo e mais relevante no mercado. Agora, vamos pegar coisas mais específicas, né? Por exemplo, você pega toda a GenAI, ChatGPT, etc. É uma tremenda mudança, né? Esse é um exemplo, né? Mas eu posso falar, agora você pode produzir comida com impressora 3D, energia pode beirar zeros com determinada tecnologia, aí toda a teoria aqui da abundância, economia exponencial, e aí vem vários aspectos, assim, em resumo, certo ou não, ou então a pergunta talvez não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer e tudo. A gente está falando aqui de uma velocidade de mudança muito grande. E a gente está falando de uma geração que é uma geração que era mais, não vou falar lenta, mas era mais metódica, né, em termos de adquirir conhecimento, regras, processos, e isso implica agora numa ruptura, né, de pelo menos padrão cognitivo, de conhecimento, etc. e tal. Como que essa geração pode se adaptar a isso, né? Nós temos fatias dentro dessa geração. Então, nós temos os mais velhos, os acima de 80, temos de 55 a 64, 65 a 74, 75 para cima. Cada uma dessa turma, cada um desse pessoal tem características diferentes. E se você criar negócios para essas pessoas, cada uma delas tem particularidades diferentes, não dá para generalizar. Os mais antigos, os mais velhos, têm uma dificuldade que você falou. Os mais jovens, dentro dessa faixa, procuram muito a tecnologia, aprender com ela, e a barreira que a gente tanto via de antigamente, ela vem caindo cada vez mais. É lógico que essas pessoas não têm a mesma habilidade, a mesma fluidez com a tecnologia do que seu filho. Uhum. Seu filho é um nativo digital. Eu e você somos o analógico. Não, mas eu e você somos da transição. Nós pegamos a transição, né? E tem os outros que são os analógicos. Esses que são analógicos têm realmente dificuldade, mas eles não só buscam, como precisam. E daí surge uma excelente oportunidade de negócio que você já vê ocorrendo no Brasil e em vários lugares no mundo. Existem pessoas que oferecem serviço especializado para ajudar a vovó e o vovô a usar essas tecnologias. Ajuda essa pessoa a usar o aplicativo de Uber, ajuda essa pessoa a usar aplicativo de banco, ajuda essas pessoas a usar aplicativo de pedido de alimentação. Existe esse tipo de serviço e de trabalho, que são os cuidadores digitais. Então eles buscam, porque não dá mais para viver sem isso. Existe a dificuldade, mas existe a necessidade que acaba sendo maior e puxando essa questão da dificuldade. Você tem que vencer. Para conseguir vencer, diante de toda a dificuldade, surge alguém oferecendo alguma facilidade, oportunidade de negócio. Tem empresas no Brasil que fazem curadoria de serviços e produtos para esse público. Um dos serviços que o mercado oferece é justamente esse, de ajudar a turma que tem mais idade a lidar com mais facilidade com a tecnologia. Muito interessante, né? Uhum. Você sabia disso? Não, assim, para mim está claro que tem uma fatia aqui que vai ter muito mais dificuldade. Isso. Eu acho que a gente, inclusive, por não ter não ter sido nativo digital, também tem uma certa dificuldade. Mas, por outro lado, por exemplo, para escrever prompt para ChatGPT, as pessoas com mais experiência, por terem um vocabulário melhor, mais vasto, conseguem fazer prompts melhores. Né? Então, assim, não necessariamente é só de um lado, né? Você tem prós e contras desse processo. Né? Que é o que a gente falou um pouco antes, que é a questão da intergeração. Então, assim, a gente precisa aceitar e entender que há uma riqueza muito grande na promoção da inter-relação
entre essas pessoas mais longevas e as pessoas mais jovens. Porque um aprende com o outro. Tem muita coisa boa para um oferecer para o outro. E a gente não pode desprezar isso, porque isso impacta em produtividade, impacta em produtividade e faturamento para as empresas, né? Hoje você já vê empresas buscando pessoas com maior idade para preencher vagas que não estão conseguindo serem preenchidas por conta de diversos fatores. E aí começam a ampliar a busca para pessoas mais velhas, mais maduras. Então, tem muita coisa boa aí. Eu acho que a gente precisa acabar com os estereótipos. A gente está falando muito da velhice, mas a gente precisa acabar com o estereótipo. Aquele estereótipo do papai, do vovô que chega em casa, toma banho, faz o jantar, senta na frente da TV e começa a assistir novela e jornal e vai dormir, isso não existe mais, cara. As pessoas estão muito mais ativas. Você vê pessoas com 60 anos fazendo maratona, pessoas com 80 anos fazendo maratona. Você vê pessoas acima de 50, de 60 anos tendo atividade física frequente. Essas pessoas têm vida familiar, essas pessoas têm vida amorosa ativa. Já existem pesquisas que apontam que essa turma, inclusive, tem maior frequência de relação sexual do que as turmas mais jovens atualmente, né? Por quê? Porque é uma outra geração e é uma turma saudável e que tem relações duradouras, ainda tem os seus parceiros ou seus namorados, suas namoradas. Então, a gente precisa acabar com os estereótipos, porque senão, por exemplo, você é um empreendedor que quer criar um negócio para atingir esse público, que hoje, no Brasil, de 54 a 75 anos, de 50 a 74 anos, são 48 milhões de pessoas. Você vai criar algum negócio para essa turma pensando no vovô, na vovó, no titio e no papai de antigamente, de 10, 15, 20 anos atrás, você vai falhar. Você vai oferecer o que eles não querem. Mais de 50% desse pessoal reclama de não achar produtos no mercado que os atendam. Mais da metade menciona que não se vê representado pelas marcas, porque a comunicação é sempre muito focada no público jovem. Mas são produtos que poderiam estar sendo consumidos por esse público gigante e que tem poder de consumo e que quer consumir. A turma de 65 a 75 é a que mais consome, porque já está numa fase da vida que já se livrou das obrigações, tem o dinheiro só para si, quer curtir, quer aproveitar. Isso é a turma que mais gera poder de consumo. Mas quando vão ao mercado, não encontra produtos que os represente. Vai comprar uma roupa, acha só aquela roupa caquezinha, begezinha, não tem nada a ver. Ele quer uma coisa mais alegre, quer uma roupa mais estilizada, e às vezes não acha. Ele procura um produto, o produto está se comunicando só com o jovem, ele nem vai atrás. Então, às vezes, você tem um produto dentro do seu negócio, basta você ajustar a comunicação que você já atinge um público aí de milhões de pessoas. Faturamento na mesa, deixado em cima da mesa. Aí falando um pouco das necessidades específicas, né? O que a gente vê aqui de tendência? Eu já ouvi falar que tem condomínios só para quem tem a partir de uma determinada idade, não sei, hacks essa parte de biohacking o que você está vendo assim? Quais são as tendências? Quer ver? Eu pedi para pessoal me ajudar com o meu telefone. Aí eu preciso de uma cola. São muitas informações. Eu anotei antes de você. Eu sabia que essa pergunta viria e falei assim, eu vou anotar, eu vou fazer uma cola, porque aí fica muita coisa. Então vamos lá. Então já dá para começar um biohack aqui de memória, né? Exatamente. Não, exatamente. Mas, por exemplo, lá no último encontro do Clex, 3 pessoas do setor de imobiliário veio falar comigo sobre esse assunto, porque eles estão construindo negócios focados nesse público. Empreendimentos que tenham características focadas nesse público.
Eu já tive arquiteta que veio falar comigo para entender esse mercado e ela pedindo uma consultoria para isso, porque ela queria entender, Sandro, será que realmente vale a pena eu começar a trabalhar para oferecer o serviço de arquitetura para pessoas com essa idade ou que estão entrando nessa idade? Eu falei, total. E essas pessoas, tem gente que mudou e me agradeceu. Falou, olha, foi uma excelente mudança que eu fiz, porque não para de chegar negócio para mim. E chega negócio o tempo todo. Eu diria assim, não só a questão da arquitetura, né? Mas tem a questão das facilidades também, que a demanda é um pouco diferente, Isso. né? Tem toda a questão social, né? De como é que você estimula esse convívio, né? Então... Isso. Porém, eu tenho 53, tive filho jovem, meus filhos já saíram de casa, 27 e 25. Fica eu e minha esposa dentro de casa. Agora, imagina você... Eu falo com a minha esposa, nós temos que arrumar outras coisas para fazer, a gente tem que se misturar. Então, uma das coisas que esses condomínios focados nesse público faz é justamente criar ambientes que promovem a convivência. A pessoa dentro do condomínio ela tem tudo que ela precisa. Atividade física, massagem, sauna, relacionamento, festa. Tem tudo ali dentro. Existe um condomínio em Orlando, na Flórida, que eu não conhecia ainda, mas dizem que é uma festa o negócio. E é focado nesse público. Olha só. Nichos, né? Veja como empreender por nichos. 50 a 65 anos. Cosméticos e procedimentos anti-idade. Cuidados com o corpo. Cursos, educação financeira. Lembra que a gente falou da resiliência? Educação financeira é um nicho fantástico. Educação, de modo geral, é um nicho fantástico para esse pessoal. Cursos online é fantástico, ou seja, cursos em que eles aprendam algo que possa ajudá-los a ganhar dinheiro ou até mesmo coisas que sejam curiosidades e cultura em geral. Gastronomia, moda, residenciais com serviços, que a gente está falando agora, saúde preventiva, a ideia da prevenção que a gente comunicou. Vamos para outra turma, 65 a 80. Atividades culturais e de socialização, olha como já começa a mudar. Aplicativos antissocialização, lembra que a gente falou da ideia de ter que se misturar? Porque aí o isolamento é muito prejudicial a qualquer ser humano. Que promovam relacionamento. Casas inteligentes é importante por conta de diversas debilidades que podem acontecer. Cosméticos anti-idade ainda existe. A área de cosmético é incrível. A área de cosmético para essa faixa é incrível. Produtos anti-aging, produtos ligados à beleza, ao bem-estar, é um mercado gigante e nós aqui no Brasil somos consumidores muito grandes, o segundo ou terceiro maior mercado de cosméticos do mundo. Moda, saúde preventiva, teleassistência, turismo. O pessoal gosta de viajar e viaja muito. Como é que você faz turismo com esse pessoal? Há 80 anos ou mais. Aí já entra cuidados domiciliares, cuidados paliativos, estimulação cognitiva, porque é importante você manter a pessoa ativa. Hipoteca reserva, isso tem a ver com você ter reserva para pagar hipotecas e dinheiro para você conseguir se manter nesse período que provavelmente você já não vai estar trabalhando mais, ou a grande maioria. Marketplace de serviços especializados. Você já encontra no Brasil, já tem vários serviços no Brasil, já tem plataformas de e-commerce focado em produtos e serviços para público 50 a mais, para público 70 a mais, para público 60 a mais, e é um negócio fabuloso, só cresce. Mobilidade, essas pessoas passam a ter mais dificuldade com mobilidade. Residenciais geriátricos, recursos terapêuticos com realidade virtual. Ou seja, essa aqui é de realidade virtual, entra no que a gente tem falado, entra na nossa área. Em 2010, 2011, eu construí um negócio em Campina Grande, junto com outros amigos, de monitoramento remoto de pacientes críticos. Aí era doença. São pacientes críticos que precisam de monitoramento remoto. Isso ajudaria a evitar problemas, a diminuir o custo de saúde e evitar que a pessoa entre em sinistro ou entre em uma situação crítica, né, através de monitoramento remoto. Através do monitoramento remoto, você toma ações preventivas ou corretivas com muito mais rapidez. Eu saí desse negócio em 2011 para 2012
fiz o desinvestimento, não quis continuar, porque eu não queria mais, eu tinha que ficar longe de casa, eu já não estava querendo isso mais, e outras ideias que eu tinha. Mas já existem negócios no Brasil de saúde focados nesse público. Como? Muito mais na prevenção do que na correção. Entra na resposta que eu tenho que te dar da sua pergunta anterior de como é que equaciona esse problema da saúde. É preciso olhar muito mais para a prevenção e para a qualidade de vida do que para o trabalho de correção, quando já deu problema. Aí o custo realmente é muito alto. Não, muito bom, muito bom. Assim, acho que é uma jornada, né? Então, para você que está assistindo, olha, se tudo der certo, você vai ter esses problemas. Sandro, muito obrigado aqui pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Né? Eu trouxe um presente para você. Eu trouxe um presente para você que é uma camisa que legal. da Economia Prateada, já que você também é um prateado. E você é um empreendedor, tem tudo a ver com você. Cara. Muito bom, obrigado. Vou pegar aqui. Ficou legal essa camisa. Ficou bom, né? Ficou. Agora falta só o cabelo ficar prateado também. Falta só o cabelo ficar prateado. Não vale pintar, hein? Não vale pintar. Na hora que ficar prateado eu corto, ó. Muito bom. Gente, compartilha, né? Compartilha. Se você está nessa jornada, né, de longevidade, compartilha com quem está mais à frente de você também. Segue a gente no canal, comenta, né? Sandro, muito obrigado aí por tudo, cara. Eu que agradeço, espero ter contribuído com você, com seu público, com o conhecimento sobre economia da longevidade, sobre economia prateada, que eu tenha conseguido estimular a ideia de empreendedorismo nessa turma de 45 anos ou mais, e nos empreendedores mais jovens também, para ver e enxergar o tamanho da oportunidade que está na mesa, e a maior parte das empresas no Brasil e no mundo ainda não estão prestando atenção. Mas é um tsunami que vem por aí, e quem começar mais cedo tem grandes chances de nadar num oceano azul. Muito bom, obrigado.